Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, nossa 49ª edição, 49 programas. Hoje é dia 11 de maio de 2021, recebendo o Dr. Caio Sanas, especialista em blockchain. Já estamos recebendo aí os nossos primeiros seguidores, Claudomiro, Alessandro, sempre com a gente aí desde o início. Obrigado pela lealdade de vocês. 49º programa Direito em Pauta, 49 edições. E o nosso convidado já está aí, já vou convidá-lo, Dr. Caio. Só um segundo, vamos esperar o pessoal entrar. E eu já vou recebê-lo aí, Dr. Caio Sanas já pediu para participar ao vivo, já vou recebê-lo. Daniel. Tudo bem, Vivi? Vivi Arena, Vivian. Grande Daniel, Dr. Daniel. Na nossa 49ª edição, a gente recebe o Dr. Caio Sanas para falar de blockchain, smart contracts e direito, ou também conhecidos como contratos autônomos ou contratos inteligentes. E é um tema bastante interessante, um tema de inovação, e a gente, hoje com certeza, ele vai nos dar uma aula sobre o assunto. Ele que é professor dessa matéria, já faz aí, já o recebe para participar ao vivo conosco. Dr. Caio Sanas é advogado, mestre em inovação tecnológica pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduado pelo Instituto de Direito Econômico e Europeu de Coimbra, em Portugal, especialista em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é professor de Direito Empresarial da rede LFG e de pós-graduação, Inovação Tecnológica e Blockchain, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de São José dos Campos e autor do livro Futuro dos Contratos, Potencialidade e Desafio dos Smart Contracts no Brasil. Vamos recebê-lo já para participar aqui conosco. A gente já está com os nossos seguidores aqui. Eu vou aceitar a solicitação dele na nossa 49ª edição. Espero que todos estejam com saúde e vamos aí para o nosso bate-papo semanal. Doutor Caio, que honra recebê-lo no nosso programa Grande Direito em amigo. Pauta. A Que honra é toda alegria. minha, meu amigo. E vocês estão conseguindo me ouvir bem, tranquilo aí com o som? Sim, sim. Muito bem. Eu estou ouvindo bem. Se vocês não tiverem aí, também podem sinalizar, mas me parece que todos ouvindo bem. Que alegria. Sei que a sua agenda aí é concorrida. Tenho dito isso sempre como forma de agradecimento às pessoas que aceitam o convite. Então, fica a minha gratidão inicial ao Dr. Caio Sanas. Já fiz a sua Imagina. apresentação. Dr. Caio Sanas é especialista no assunto que a gente vai tratar, que são os contratos inteligentes, contratos autônomos, os smart contracts, direito e blockchain. Dr. Caio, boa noite, bem-vindo. Receba aí o nosso abraço fraternal. Te dou aí a palavra para as suas considerações iniciais e a gente já entra no nosso bate-papo. Perfeito, professor Constantino. Eu que te agradeço, tá? Eu sei a tamanha responsabilidade que a gente tem quando a gente traz um convidado para falar com o nosso público. A gente sempre tem que peneirar, porque, né, hoje em dia qualquer pessoa pode sair falando de tudo, né? A democratização, a internet, a globalização trouxe isso, né? Qualquer pessoa hoje pode se manifestar na própria internet. Então, eu sei que a responsabilidade que eu estou aqui hoje é muito grande, eu fico extremamente lisonjeado, tá? É uma honra minha estar aqui com o senhor. O senhor foi muito bem recomendado pelo professor Ézio, meu querido amigo, falou, ó, cara, esse cara aí vai ser um grande amigo seu, não tenha dúvida disso. E eu já sinto isso daqui, ainda que digitalmente, posso dizer que o senhor é o início de uma grande amizade. Com Obrigado, viu? certeza. Com certeza, a recíproca é verdadeira. Doutor Ézio que fez a indicação, agradeço a ele. E é isso aí. Queria aproveitar, viu, doutor Neviton por aqui. Doutor Neviton, médico, um querido amigo, nosso cliente, tá? Hoje é aniversário dele, receba os nossos parabéns aí, doutor Neviton. Saúde, sucesso, prosperidade. Bom, vamos lá, vamos começar a tratar do nosso assunto. Eu acho que a primeira pergunta, que não é só minha, o que é blockchain? O que seriam os smart contracts ou contratos inteligentes?
Acho que é a pergunta, a dúvida inicial, que é quando eu até divulguei o tema, muita gente comentar, realmente é um tema interessante. Hoje eu recebi isso, nossa, eu não sei nem do que se trata, ouço falar. Então, acho que esse início é importante. Com certeza, com certeza. A primeira vez que eu ouvi sobre blockchain, eu também não sabia nem como pronunciar isso daí, sabe, professor? Eu Eu ouvi. ainda não sei, hein? Eu ainda não sei. Se eu errar no meio do caminho, me perdoem. Imagina, imagina. Eu não sabia nem pronunciar. Falei, meu Deus do céu, o que que é isso daí? Eu vou tentar. Tentar não, eu vou fazer de uma forma muito simples, tá, professor? Para o pessoal aqui de qualquer nível de instrução e área de atuação vai conseguir entender. Blockchain tem uma discussão em doutrina se é um banco de dados, se é um lugar tão somente para poder registrar informações. Vamos ficar com a seguinte informação, professor. A blockchain nada mais é do que um local em que se faz registro de informações, tá? Essa rede que se faz esse registro de informações, ela é diferente daquilo que nós estamos acostumados. Normalmente, quando nós registramos as nossas informações, tem uma empresa por trás disso, tem um Google por trás, tem um Facebook por trás, tem um Instagram por trás, tem uma Microsoft por trás, tem um governo por trás, em que é responsável, uma instituição financeira por trás, que é responsável pelo registro dessas transações, dessas informações. E nós sabemos que desde a Idade Média, desde os primórdios do ser humano, desde os registros lá da antiga Suméria, em registros cuneiformes, é muito importante que nós registramos as nossas histórias, os nossos dados, inclusive os nossos saldos bancários, numa economia extremamente digital. Então, em poucas palavras, blockchain ela é uma rede, ela é uma tecnologia, um local em que se realiza registro de transações. Professor? Perfeito. E os contratos inteligentes ou os smart contracts? Qual que é a Bom, relação entre eles? Bom, vamos lá. Vou fazer um aparato histórico aqui, um contexto de onde que surgiu tudo isso, tá? Em 2008, tá? Nós vivíamos a crise do subprime lá norte-americana. Então era muito fácil naquela época, professor, lá nos Estados Unidos, a gente realizar uma hipoteca de uma casa. Era muito fácil isso daí. E nós sabemos que quando nós se tem crédito muito fácil no mercado, sem um critério de avaliação, né, um rating de crédito aí extremamente sofisticado, que pesquisa se a pessoa tem um potencial para pagar esse crédito, muitas das vezes a pessoa não tem e tem um efeito cascata que pode gerar aí inadimplementos de contratos. E foi isso que aconteceu lá em 2008. Em 2008 teve essa crise do subprime, muito crédito no mercado hipotecário, fraude no mercado imobiliário, e as pessoas não tinham mais dinheiro para poder pagar aquela hipoteca. Foi tendo um efeito cascata, inadimplemento de contrato, crise mundial, Federal Reserve, que é o banco central norte-americano, teve que aportar aí beirando US$ 1 trilhão no banco para poder, nos bancos, quebra do Lehman Brothers. Então, nesse contexto, as instituições financeiras elas estavam com a sua credibilidade em xeque, professor, por causa da crise do subprime. Eis que vem um recôndito cientista, né? Por que recôndito? Porque ninguém conhece ainda, né? Tem lá Ralph Finney, tem algumas pessoas que é o Satoshi Nakamoto, o Nick Szabo está envolvido, né? É um grupo de criptógrafos, ou é uma única pessoa, as pessoas ainda não têm ainda a identidade dessa pessoa certeira, mas esse recôndito cientista Satoshi Nakamoto publica um white paper, publica um artigo. O white paper, ele é muito análogo ao prospecto de uma companhia aberta. Quando uma companhia aberta, lá na 640476, ela vai abrir o seu capital na bolsa, ela precisa apresentar na CVM o seu prospecto, o seu projeto. Qual que é o seu objetivo, qual que é o TIR do projeto, taxa interna de retorno, qual que é o VPL, mostra todas as informações daquele projeto envolvido nesse projeto. White paper é a mesma coisa. Uma apresentação de um projeto envolvendo cripto, ok? Bom, vamos lá. O que aconteceu? Fala em companhia aberta, minha amiga Sami até treme aqui, professor. O que aconteceu?
Ele publica esse artigo dizendo o seguinte, colocando em xeque. Quando a gente lê o white paper de Satoshi Nakamoto, é muito nítido que ele está batendo nas instituições financeiras. E por que ele está fazendo isso daí? Porque, professor, e o pessoal que nos assiste, a principal função do banco, lógico que ela tem uma função de mercado, de spread bancário, mas a principal função dela é registrar informações. Saldo de débito e saldo de crédito. Quando eu mando R$ 1.000 do meu aplicativo para o professor Constantino, se eu não tenho um banco para poder registrar a saída, uma instituição financeira para registrar a saída da minha conta e a entrada na conta do professor Constantino, vai acontecer um negócio chamado pela computação de gasto duplo, professor. Por que gasto duplo? Imagina o seguinte cenário. Eu gosto muito de analogia, né? O cientista Kepler sempre disse que a analogia ela é fundamental para a aprendizagem, né? Perfeito. Olha só. Quando eu envio um documento para o escritório do senhor, falo, Constantino, o professor Constantino segue alteração do contrato social e eu mando um arquivo para o senhor. O senhor concorda comigo que esse arquivo ele é duplicado? Ele não sai do meu hardware e ele vai para o seu hardware. Eu mando uma cópia para o senhor. Isto é o gasto duplo. É eu poder utilizar o mesmo valor, o mesmo saldo, mais de uma vez. Então, as instituições financeiras são fundamentais para poder fazer o registro de saldo de crédito e saldo de débito. Satoshi Nakamoto, em 2008, põe isso em xeque e fala assim, resolvi o problema do gasto duplo. Por quê? Antes de 2008, a maioria já teve vários projetos de criptomoedas e nenhum projeto resolveu o problema do gasto duplo. Ok? A criptografia, como a internet, para o pessoal que está aqui nos assistindo, é uma tecnologia que foi utilizada inicialmente pelo exército, né? Pelos militares, isso pós-Guerra Fria. Então, tanto a criptografia quanto a internet foi utilizada para veicular comunicação em inúmeras partes do próprio planeta. Então, desde essa época dos anos 90, 94, os criptógrafos eles já vinham se preocupando com a nossa identidade digital, com a possibilidade da gente transferir valores pela internet sem uma entidade central. E nunca ninguém conseguiu resolver isso. Eis que Satoshi Nakamoto, lá em 2008, fala, resolvi o problema. Utilizando qual tecnologia, professor? Blockchain. Por isso que eu falo que blockchain... Eu falo não, né? É por isso que blockchain, de fato, é eficiente para registro de transações. Ok? Então, pode falar. O senhor tem autoridade. Pode falar, eu falo que o senhor tem autoridade. Escreveu até um livro sobre isso. Depois mostra o livro para a gente, se estiver próximo aí. Opa, tem aqui. Mas depois eu mostro com mais calma aqui. Mostro com mais calma. Então, ela é muito eficiente para registro de transações. Por quê? Aí vem as características. Quem gosta de anotação já pode anotar, né, as características da blockchain. Primeiro, professor, ela é imutável. Tudo que eu registro nela, ela fica ali permanente. Ela fica permanente. Segunda característica, ela está hospedada numa rede descentralizada, né? Com registros distribuídos. O que é isso daí, pessoal? A grosso modo, tá? Numa linguagem bem coloquial, imagina que todas as máquinas, todos os participantes da rede, todos os participantes mantêm cópia de todos esses registros da blockchain. O que acontece se eu, hacker, atacar uma máquina? Nada. Porque eu tenho uma outra máquina que ela também tem a cópia desses registros. Se eu quiser, numa analogia novamente, se eu quiser atingir um banco, basta eu atingir um único servidor. Eu, hacker, no caso, numa situação bem hipotética, né? Uhum. É extremamente seguro o sistema bancário, com certeza é extremamente seguro, mas basta eu atingir uma única máquina. Agora, quando numa rede descentralizada, distribuída, eu preciso de um poder computacional extremamente robusto para eu conseguir fazer isso. Teoricamente, é possível, professor, mas humanamente e no ponto de vista de poder computacional, hoje é impossível a gente manipular esse tipo de rede. Então, ele tem lá uma rede descentralizada com registro distribuído.
Terceira característica, ele é pseudo-anonimato, né? Eu não sou representado nessa rede pelo meu CPF, pelo meu CNPJ ou pela minha OAB. A minha representação ela é alfanumérica. Então, eu tenho lá um número complexo, em que esta é a minha identidade. Neste contexto, a minha identidade nós chamamos de chave pública. Essa é a minha chave pública, é a minha identidade na rede. Todo mundo vai saber que eu, que sou detentor desta representação alfanumérica, eu faço transações na internet. Ok? Então, essas características são muito fundamental. Quarta característica, ela é extremamente auditável. Né? Uma blockchain pública, ou seja, qualquer pessoa pode participar da rede, baixar o software do Bitcoin, validar transações, ser um minerador, já vamos falar sobre isso. Qualquer pessoa pode fazer parte da rede. Numa blockchain pública, ela é extremamente transparente. Eu consigo auditar os dados que se encontram ali. Eu tenho uma ordem cronológica de fatos, tenho uma ordem cronológica de informações que ali foram registradas. Eu consigo, elas são imutáveis, uma vez que foram imputadas, que foram colocadas dentro da rede blockchain, eu não consigo resolver. Beleza, professor. Perfeito. Em 2008, nós chamamos aí blockchain de primeira geração, blockchain de 1.0. Por quê? Porque ela serviu para verificar estado de débito e crédito num contexto de criptomoeda, num contexto de tokens, de criptoeconomia, em que as transações econômicas são realizadas por meio de tokens e criptomoedas. Em 2015, 2014, 2015, uma pessoa chamada Vitalik Buterin, que é um russo, e ele tem ali a sua naturalizado canadense, ele cria, tem várias blockchains, tá, pessoal? Tem inúmeras blockchains no mercado. Tem a blockchain do protocolo Bitcoin, os principais hoje são aí o blockchain do Bitcoin e esse que eu vou acabar de falar, que é a Ethereum ou Ethereum. Então, as pessoas vão falar Ethereum, que é exatamente a capa aqui do meu livro, que é esse triângulo aqui, que é da própria Ethereum. Bom, Vitalik Buterin, que também tem formação jurídica, ele tem um insight. Ele fala assim, opa, peraí. Nos anos 90, um criptógrafo chamado Nick Szabo criou uma tecnologia chamada Smart Contract, contrato inteligente, exatamente com o intuito de automatizar a execução de cláusulas, a execução de um pacto que foi programado em linguagem de programação. Puxa vida, se eu conciliar smart contracts que são auto-executáveis com uma tecnologia blockchain que é imutável, eu possibilito inúmeras situações e com certeza eu posso impactar no comportamento dos agentes econômicos do mercado. Então, olha quanta informação em 18 minutos, né, professora? É uma viagem muito louca aqui, né? Quando a gente fala de blockchain, a gente vai longe. Eu vou dar uma pausa e para perguntar. Eu estou adorando. Alguma coisa. Eu estou adorando. Não, tá ótimo. Me fala uma coisa. A gente poderia dizer que o blockchain foi desenvolvido inicialmente por causa dos bitcoins, para permitir a criação da criptomoeda Bitcoin ou não? Pode. Ou não tem nenhuma relação? Pode falar, né? O que a gente pode dizer? Já diria o poeta, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas ambas estão interligadas, né? Blockchain é uma coisa, Bitcoin é outra coisa. Só que o Bitcoin só existe, só é eficiente por causa da tecnologia blockchain. Foi ela que viabilizou a confiança no registro de transações de valores pela internet. Foi ela que conseguiu. Mas são coisas distintas. Então, blockchain é uma coisa, Bitcoin, Ethereum, Cardano, são outras coisas. Mas a maioria das criptomoedas, se não todas, tá, e tokens, possui como tecnologia subjacente, ou seja, que sustenta a tecnologia blockchain. É ela que possibilita. Com certeza, essa é uma afirmativa correta. Perfeito. Então, na verdade, blockchain veio para dar segurança e viabilizar a circulação, entre aspas, não sei se esse é o termo correto,
a circulação do Bitcoin e de outras criptomoedas, é isso? A transação, exatamente. Ela permite o registro confiável. Ela permite um registro que ele é imutável, um registro que eu não preciso de uma instituição financeira. Caio, então eu preciso de quem? Ah, olha que interessante. Do que nós chamamos de mineradores. Então, mineradores são as pessoas, as máquinas que participam da rede, que validam e autenticam transações, né? Então, eles validam, eles conectam os blocos, né? Cada bloco na blockchain, ela possui um negócio chamado timestamp, que é ali o dia, a hora que foi realizada a transação. Ela possui um número complexo chamado de nonce, já vou falar sobre esse nonce. E ela possui as transações e possui um negócio chamado hash. Hash é algo da criptografia, que é o que garante exatamente a legitimidade e a segurança de registros em blockchain. É esse hash. Né? No caso do Bitcoin, eu acho que do Ethereum também, é o SHA-256, que é, inclusive, o mesmo algoritmo utilizado pela CIA para poder garantir ali as transações que foram, a sequência de transações que foram feitas. Quem são os mineradores, galera? Mineradores são aqueles que validam as transações. São pessoas? Não, são máquinas. São máquinas detidas por pessoas, lógico, né? Mas são pessoas que investem em poder computacional e energia para que essa máquina fica por meio de tentativa e erro, e aí a computação vai chamar por meio do protocolo de consenso, tá? Por tentativa e erro, descobrir esse número que eu falei para o senhor, professor, chamado de nonce. A máquina que descobre esse número, ela resolve a equação matemática e ela consegue validar uma transação e conecta um bloco no outro. Você vai falar, Caio, eu estou indo para Marte aqui. É de fato abstrato. Eu anotei um monte de coisa aqui para não me perder. Estou com caneta aqui só anotando. Só anotando, só anotando. Mas é sensacional. Eu tô viajando junto aqui. Pode ir que tá muito claro para mim. A sua explicação está bastante clara. Vamos embora. No caso da Ethereum, né? E no caso da Bitcoin, existem vários protocolos de consenso. O que é um consenso, tá, professor? O consenso nada mais é, de fato, o próprio nome é muito sugestivo. A rede entra em consenso de que aquela situação, que aquela transação, ela é válida. Ou seja, que o Caio tem saldo e que o professor Constantino também tem saldo em bitcoins, em criptomoedas, e ambos são livres e querem fazer essa transferência entre criptomoedas. No caso do Bitcoin e no caso da Ethereum, o consenso é Proof of Work, que é prova de trabalho, que é esse mecanismo de tentativa e erro. A máquina resolve uma equação matemática. A máquina, quando eu falo, não é uma máquina comum, tá, professor? É uma máquina chamada de ASIC. ASIC. Ela é diferente dos nossos hardware que nós conhecemos. Tá? Então, essa máquina, ela é específica para mineração. No caso da Ethereum, você pode utilizar placas de vídeo para poder ser um minerador. Você pode utilizar, em vez de uma ASIC, que exige muita energia, tá? Muita energia. Então, a conta de luz vai aumentar da sua casa, não tenha dúvida disso. Vai aumentar se você quiser ser um minerador. Mas você pode utilizar uma placa de vídeo também, no caso da Ethereum. E existe um outro mecanismo de consenso, que é chamado Proof of Stake, que são os mais conhecidos. Tem inúmeros outros, são os mais conhecidos. Proof of Stake, prova de participação, é aquelas pessoas que detêm um tanto de criptomoedas, elas têm o direito de validar transações. Para eu ser um minerador, no caso agora da Ethereum, que está indo para o 2.0, que está mudando para o Proof of Stake, saindo desse Proof of Work, indo para o Proof of Stake, eu preciso ter 34 Ethers. Hoje, um Ether está valendo em torno, se eu não me engano, professor, em torno aí de $4.000. Né? Então, eu preciso ter 34 dessa na minha conta. Para eu ser um validador. Então, o custo é alto para que você seja um minerador. Mas e aí, como é que... Pode falar.
Não, não, perdão, vai. Eu só ia perguntar se é vantajoso você Isso que eu ia passar a falar. ser economicamente é vantajoso ser um minerador? Qual que é aqui entra microeconomia, teoria dos jogos puro. Ô, Caio, qual que é a contrapartida de eu ser um minerador? Cada bloco que você valida, cada bloco que a máquina valida, você ganha criptomoedas. Então, por exemplo, no caso do Bitcoin, que hoje está R$ 300 mil, você ganha a cada bloco 6 Bitcoins. Multiplica 6 vezes 300 mil. Olha lá, esse Caracas, é 6 vezes 300 mil que você ganha aí por ser um um minerador. milhão e... É, o Ícaro é meu sócio aqui, o professor, e ele é em parte de blockchain, e ele minera. Ele tem lá, e enquanto ele está dormindo, a máquina está minerando lá na Ethereum lá, e ele investiu em poder computacional e ele ganha, cada bloco que ele fecha, que a máquina fecha, ele ganha criptomoedas. No caso do Bitcoin, começou com 50. Então imagina só, cada transação lá em 2009, cada transação ganhava 50 bitcoins que você fechava. A cada 4 anos, cai pela metade, tá? É chamada de halving. Esse fenômeno é chamado de halving. Você cai de quatro em 4 anos, ela vai reduzindo. Então, o que garante isso daí? O mecanismo de incentivo para você ser um minerador é que você tem um valor econômico. E por você ganhar criptomoedas, você quer que a rede ela seja, como eu posso dizer, ela tem substância, que ela não se corrompa. Porque se ela se corromper, as pessoas saem do protocolo e você perdeu suas criptomoedas, não vale mais R$ 1. Então, faz sentido os mineradores quererem trabalhar para que todo mundo que esteja ali trabalhe em prol dessa comunidade. Até porque se eles degradarem esse ambiente, todo mundo perde, né? Cai todo mundo junto, né? Não dá Todo para mundo. fraudar, quer dizer, eu vou fraudar o meu coleguinha. Se você fraudar o seu coleguinha, você cai junto com ele. É mais ou menos isso, né? Fazendo uma analogia. Total, total. Então, numa blockchain pública, por exemplo, eu venho, tem um rapaz, o Fernando Lopes, ele fala assim: blockchain é o olho que todo mundo vê, né? As pessoas estão ali olhando para ver se as transações estão sendo válidas, se tem legitimidade as transações, enfim. Então, a comunidade trabalha para que aquele protocolo funcione muito bem, para manter a integridade dele e todo mundo sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Essa que é o âmago, o espírito dessa questão de criptomoedas. Sensacional. Vamos lá. Me fala uma coisa. Esses contratos autônomos, contratos inteligentes, smart contracts, eles são considerados contratos? Eles são válidos enquanto instrumento contratual? Vou falar um pouco disso também. E quais Claro. as principais características deles? Porque a gente falou bastante de blockchain, mas Uhum. aí, pelo que eu entendi, tem uma vinculação aí que seria importante a gente falar, né? Tem uma união, isso, exatamente. Tem uma união. Vamos lá. Esses smart contracts, esses contratos inteligentes, tá? Se você quiser um conceito, é um software, é um programa de computador, tá? Então ele é um software, Perfeito. é um software. Só que qual que é a lógica dele? A lógica dele é a mesma lógica da lei, é a mesma lógica da lei do direito lá de Montesquieu, que é subsunção do fato à norma, né? Se acontecer isso, vai ser executado isso. Qual que é a grande diferença, professor? Que nós precisamos de pessoas togadas para fazer valer o nosso direito. Sim ou não? Precisamos Sim. dele. E eles são seres humanos, né? Eu Hoje, preciso de um judiciário para executar aquele meu contrato, aquela minha garantia, ou aquele descumprimento contratual, né? exatamente. A grande diferença é que aqui a lógica é a mesma, tá? Então, if else, se acontecer esse fato, esse evento, a consequência ela já vai ser programada, a consequência é essa, só que a própria máquina executa aquilo. A própria máquina executa aquilo. Então, você tem inúmeras possibilidades com isso. Você pode conectar um software desse com a internet das coisas. Por exemplo, com um carro. Então, eu financio um carro e falo assim para você, professor, é o seguinte, se você atrasar, vou colocar um contrato inteligente, se você atrasar 3 parcelas, eu aciono o contrato e o seu carro não liga mais. Acabou.
Acabou. Posso conectar ele lá na internet das coisas. Mas também posso utilizar ele para transferir ativos digitais. Ele permite a mudança, a alteração de estado de contas. Então, em 2010 veio, 2008, veio blockchain de primeira geração. Então, eu consigo verificar estado, saldo, crédito e débito. Em 2014 veio o Vitalik Buterin, pegou a ideia de Nick Szabo. Então, os contratos inteligentes foram criados lá em 90 por esse Nick Szabo. Nick Szabo criou uma criptomoeda chamada BitGold, mas não deu certo porque não resolveu o problema do gasto duplo. Mas ele criou esses contratos inteligentes. Aí vem o Vitalik Buterin, puxa, vou juntar, vou conectar os contratos inteligentes com a blockchain. E aí vem a blockchain de segunda geração, blockchain 2.0, que além de eu verificar estado, saldo de crédito e débito, eu verifico o comportamento, se a pessoa cumpriu ou não cumpriu algum acordo. Por exemplo, Caio, me dá um exemplo para a gente poder materializar essa ideia um tanto quanto abstrata. Eu pactuo com o professor Constantino que eu vou comprar dele o jogo do filho dele de PlayStation 4 ou PlayStation 5 para o meu filho. E vou pagar isso em criptomoeda. Eu vou lá, posso criar um contrato inteligente, posso criar um software em que vai ter a minha conta, a minha chave pública, que é aquela representação alfanumérica, vai ter a conta do professor Constantino, aquela representação alfanumérica, e nós iremos criar uma terceira conta, que nós podemos denominar aqui de escrow, uma conta garantia. Eu, Caio, sou comprador. Vou fazer o seguinte, professor Constantino, vou colocar uma criptomoeda dentro dessa conta. O senhor chega, que é o vendedor, para garantir que você quer me mostrar, que você vai me entregar o jogo, você também coloca uma criptomoeda nessa conta. E aí você me envia o jogo. Você me enviou o jogo online. Quando eu desbloqueio o jogo, eu aciono o contrato inteligente e transfiro as criptomoedas diretamente para a sua conta. Não preciso, eventualmente, de um poder judiciário para poder falar assim, agora ele precisa pagar. Eu reduzo custos de transação para monitoramento dessa relação contratual. Eu não preciso conhecer o professor Constantino para saber que ele vai me pagar. E nem pouco o professor Constantino precisa saber quem sou eu e que se eu vou pagar, porque eu já coloquei o meu dinheiro lá e no momento que eu desbloquear esse jogo, essa transferência, essa mudança de comportamento vai ser acionada pelo contrato inteligente. Então, respondendo, contrato inteligente, ele é um contrato, vai depender do que você entende por contrato. Eu, Caio, venho de uma academia da análise econômica do direito, de Law and Economics, em que eu entendo contrato como um instrumento de uma relação econômica. Então, tem uma relação econômica e o contrato, ele instrumentaliza essa relação econômica. Então, eu poderia dizer, sim, que o smart contract, eles pode servir de instrumento de uma operação econômica. Ele não é um novo modelo contratual, como contrato de compra e venda, contrato de franchise, contrato de permuta, de mútuo, alienação fiduciária. Não. Ele é um instrumento que pode sofisticar, inclusive, essas modalidades contratuais. Então, poderia utilizar essa tecnologia, tanto para fazer contratos, professor, de execução imediata, como essa do jogo. Opa, mandou o jogo, desbloqueou, transferiu. Como de execução diferida. Poderia colocar um contrato inteligente, dizer que eu vou te pagar aí em tantos meses, programo a minha carteira, programo a sua carteira dentro desse software e isso vai debitando automaticamente da minha conta, da minha carteira digital. Importante, pessoal, que não me falaram isso, desculpa, não me falaram isso no início, mas importante, ainda não dá para a gente fazer isso com reais, nem dólares, nem euros, ainda não dá. Dá para a gente fazer com criptomoedas. Mas aí, Caio, tem as stablecoins, que são moedas em que o seu lastro é uma moeda fiat, é uma moeda estatal, é uma moeda como o dólar, é o Tether, e aqui no Brasil nós temos o BRL, que é uma stablecoin atrelada ao real.
Então, ela é muito eficiente para uma economia de criptomoeda, que hoje em dia já movimenta mais de US$ 1 trilhão, professor. Agora passa a palavra para o senhor. Na verdade, a segurança dessa transação do videogame, lá, do jogo de videogame, a gente cai naquela imutabilidade também, é isso? É imutável. Quando eu fiz a Boa. transação com você, desbloqueou o jogo, automaticamente o dinheiro transfere. Você não teria o poder de ir lá e falar, não, não vou pagar. É isso? Já é, exatamente. Já está imutável. E olha que interessante que eu vou passar para vocês. Imutabilidade é diferença de irreversibilidade. Uma coisa é ser imutável. Eu não consigo apagar essa transação na blockchain. Outra Importante. coisa é eu reverter essa transação diante de uma decisão judicial que manda eu reverter essa situação, criando um novo bloco no sentido contrário, em que, em vez de eu transferir para o professor Constantino tem que transferir para mim e me devolver a minha criptomoeda. Então, ela é imutável, mas ela não é irreversível. E qual que seria a vantagem, então, desse contrato para um contrato feito no papel? Qual que Vamos lá, seria a vantagem? vamos lá. Primeiro, quando a gente vai estudar a teoria dos contratos, eu gosto muito de estudar pela análise econômica do direito, né? E a análise econômica do direito vem lá de Ronald Coase, lá de 1937. Ronald Coase, ele escreve um artigo chamado The Theory of the Firm, que é a teoria da firma. Em 1964, Ronald Coase escreve outro, que ele é prêmio Nobel, ele escreve outro artigo chamado The Problem of the Social Cost, que é o problema do custo social. Ronald Coase, por que eu falei tudo isso? Ele traz aí a teoria dos custos de transação. O que seriam os custos de transação? São os custos numa economia de mercado, em que eu tenho que ir ao mercado buscar informações, tenho que negociar contratos, tenho que celebrar contratos, tenho que monitorar contratos e tenho que executar contratos. Ronald Coase, ele chega à conclusão no seguinte sentido, que os agentes econômicos, que as empresas levam em consideração os custos de transação para a tomada de decisão na alocação eficiente de recursos. Ele leva em consideração como que vai ser executado o contrato, se essa justiça executa o contrato, se é custo para elaborar contrato, quanto que custo jurídico para elaborar um contrato. Empresas levam isso em consideração. Bom, onde que Smart Contract ele é muito bom, ele é muito eficiente, ele reduz custos de transação. Aonde, Caio? Vamos lá. Na negociação, não, porque a relação econômica antecede a instrumentalização daquela operação. Então, a negociação continua a mesma coisa. Na elaboração, os custos continuam. Por quê? Porque eu vou precisar, pode até ser um pouco mais caro eventualmente. Eu vou precisar de um desenvolvedor, porque nós advogados não temos a habilidade de escrever, né? Uma característica do Smart Contract é que ele é escrito em linguagem de programação, né? Então a gente precisa a Solidity, Viper, que são as principais linguagens de programação. E Solidity muito baseado, é muito semelhante ao JavaScript, ao Java, a galera de desenvolvimento aí, né? Que sabe muito melhor do que eu. Eu vou precisar de um advogado, porque desenvolvedor também sabe bulhufas de leis, os caras entendem de tecnologia, então eu vou precisar de uma atuação interdisciplinar. Beleza, para elaborar o contrato. Beleza, Caio. Depois que eu coloco o contrato na blockchain, então eu desenvolvo o contrato e coloco ele na blockchain. Esse movimento de desenvolver o contrato e colocar ele na blockchain, a gente chama de deploy. Eu faço o deploy. Eu vou colocar o contrato inteligente na blockchain. Aí ele torna imutável. Antes disso, não. Antes disso, a gente pode alterar, testar ele, ok? Coloquei na blockchain. Tem um custo para isso. Tem um custo que na Ethereum nós chamamos de gas, que é uma taxa. Imagina uma taxa que o protocolo ele colocou lá para você. Tem um custo, né? Tudo que você for usar poder de processamento, o sistema cobra. Então ele vai cobrar esse gas para poder chamar. Beleza. Agora, custos para monitorar o contrato, professor, e custos para executar o contrato, esse custo reduz demais.
ele reduz muito. Por quê? Porque eu já sei o que vai acontecer. Ô, Caio, e isso é importante numa economia de mercado, eu saber o que vai acontecer com os contratos? Sem dúvida, pessoal. Olha o relatório do Banco Mundial, do Doing Business, de 190 economias, o Brasil, que estuda o ambiente de negócio, o Brasil está em 124. Os agentes econômicos, investidores externos, eles não se pautam unicamente pelo Doing Business para poder tomar as suas decisões de investimento, mas eles levam em consideração o ambiente de negócio em que está inserido aquela negociação. Se não fosse assim, a gente não teria editado a Lei 13.874 de 2019, que é a Lei de Liberdade Econômica. O que a Lei de Liberdade Econômica, em suma, muito rápido, galera, traz? Ela traz a mesma lógica do Código Civil de Clovis Bevilacqua, lá de 1916, que tem uma grande influência no Código Napoleônico de 1803, 1804, né? Que é a questão do pacta sunt servanda, que é a questão da força obrigatória dos contratos. Depois de 1916, ali a jurisprudência e Miguel Reale, quando escreveu o Código Civil de 2002, ele já estava influenciado, depois veio Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, o welfare state, né, o bem-estar social, ele já está influenciado pelo estado do bem-estar social e coloca no Código Civil conceitos jurídicos abstratos, como função social do contrato, como função social da empresa, como boa-fé objetiva, e que isso, na prática, só abre margem para discricionariedade de juízes e de juízes. Eles entendem e podem interpretar isso da forma que eles... e eles são juízes, eles possuem heurísticas, eles possuem vieses cognitivos, né? A ciência comportamental, a neurociência, já comprovou por A mais B que nós, Daniel Kahneman, né? Que nós somos acometidos por vieses cognitivos. Então, a gente vivia uma insegurança jurídica no cumprimento dos contratos muito grande. A Lei de Liberdade Econômica traz de volta a lógica do Código Civil de 1916, trazendo uma intervenção mínima do Estado em contratos, sobretudo B2B, empresariais, dando mais força ao poder de barganha, pacta sunt servanda. Então, a nossa lógica jurídica hoje é pautada na segurança jurídica dos contratos. E os smart contracts potencializam essa segurança jurídica, porque eu transfiro o eixo de reflexão da confiança aqui, ele é extremamente alterado, professor. Daquilo que Locke e Hobbes, né, e Rousseau falava, que a nossa confiança nós tínhamos que jogar lá, né, para um ente abstrato, um Estado, por exemplo. Em vez de nós jogarmos para o Estado juiz, nós jogamos para a tecnologia. Há questões aqui de neurociência envolvida, de filosofia, de sociologia, de tecnologia, de direito. É um papo muito gostoso aí, professor. Não sei se eu me fiz claro aqui, meu amigo. Claro, claro. Muito, muito. Os comentários, inclusive, são nesse sentido, de que está sendo muito esclarecedor. Me fala uma coisa. Essa questão da imutabilidade, essa questão toda que envolve esse contrato, ela não fere a função social do contrato? Perfeito, né? Eu me deparei com um estudo desse aí, né, professor? A imutabilidade, ela fere a função social do contrato porque a gente não consegue rever o contrato, a gente não consegue... As pessoas que escreveram esse artigo têm o maior respeito por elas, mas não se aprofundaram na tecnologia. Por quê? É o seguinte, a imutabilidade é diferente de irreversibilidade. É imutável, Perfeito. mas eu consigo reverter a situação. Se eu celebrei um contrato com o senhor e eu instrumentalizei, nós instrumentalizamos em contratos inteligentes, eu posso muito bem criar uma situação, professor, o seguinte, que havendo caso fortuito ou força maior, a execução desse software vai ser suspensa até que o status quo volte. Posso fazer isso. Por isso que uma atuação interdisciplinar, o advogado com o desenvolvedor, é importante, porque eu consigo colocar situações em que o contrato inteligente ele é mais flexível depois que eu coloco dentro
da blockchain. Então, quando eu tive, aqui no meu livro, eu tive a oportunidade de entrevistar juízes e eu falei assim, e aí, na hora que chegar lá no Poder Judiciário, uma instrumentalização baseada em contrato inteligente, eles adoraram, né? Falaram, pô, para mim é até mais fácil, Caio, porque condições objetivas de se cumpriu ou não cumpriu, eu vou saber. Porque vai estar no contrato inteligente, vai estar registrado lá se a pessoa cumpriu ou não cumpriu determinada ocasião. Porque, professor, se cumpriu, opa, ele vai ser executado. Se não cumpriu, ele não vai ser executado. É binário, é 0 e 1. A lógica é essa. A função social. Puxa vida, a segurança jurídica dos contratos, ela é fundamento para a função social também, porque incentiva o desenvolvimento e a circulação de riquezas numa economia de mercado e tem um impacto no desenvolvimento socioeconômico. Ora, se não fosse assim, não teríamos alterado a lei, não teríamos trazido a lei de liberdade econômica, trazendo mais segurança jurídica para os contratos, porque agentes econômicos, e aí já vem John Stuart Mill, Bento, já vem os agentes econômicos, eles, quando tem duas opções, eles vão optar por aquela que mais aumenta o seu bem-estar social. Lógico que a literatura mais recente, né, de Behavioral and Economics, diz que realmente a gente não tem todas as informações, né, tem assimetria informacional, e nós temos aqui vieses cognitivos da neurociência na tomada de decisão. Podemos tomar decisões equivocadas, mas toda vez que nós estamos diante de duas opções, o senhor, eu, aqui, a Daniela, o Flávio, meu amigo, Flávio Durso, um beijo no seu coração, meu querido. Nós vamos escolher aquela que mais aumenta o nosso bem-estar. Nossa, Caio, eu ajudo as pessoas na rua, eu tenho um trabalho social, eu sei que você faz por elas, mas confessa para mim, isso faz bem para você também. Você se sente bem com isso. E não é pecado nenhum se sentir bem com isso. Você já se doa para o próximo. Então você continua sendo assim, parabéns. Mas essa que é a ideia, a lógica. No meu entender, professor, humildemente falando, não fere a função social do contrato. Porque a segurança jurídica dos contratos, também, elas também fazem valer a função social do contrato porque traz mais investimento, as pessoas confiam mais nas partes e haverá alocação eficiente de recursos. Poderá aí, em última análise, ter um impacto no desenvolvimento socioeconômico, professor. Perfeito. Um abraço para o Flavinho, Flávio Durso, um querido. Queria registrar a presença do Alfredo Scaff. Alfredo Scaff é pré-candidato à nossa OAB São Paulo. E agora, às 21 horas, ele tem o De Frente com o Scaff pelo Instagram. Eu acho que hoje ele fala de direito médico. Quem quiser assistir, às 21 horas, Alfredo Muito Scaff, bom. De Frente com o Scaff. Um abraço. Na verdade, eu estou mais calado e vou ser bem sincero. Estou impressionado com o quanto você conhece do assunto. Eu estou aqui embabascado que fala? Já perdi a palavra. Eu estou realmente impressionado. Alguém colocou aí, acho que foi a Carmela, gênio. Parabéns. Parabéns, porque realmente você domina demais o assunto e fala com tanta alegria, com tanto vigor, que a gente fica aqui encantado. Na verdade, eu estou assistindo praticamente, não estou nem participando da live, porque não tem por que eu ficar interrompendo, até estou incomodado de vez em quando fazer alguma pergunta, até atrapalha o seu raciocínio, mas de verdade, parabéns pelo conhecimento. Realmente, a indicação foi assim, eu coloquei no grupo, daquele grupo de professores de elite, que eu queria falar do assunto, né? E automaticamente veio a sua indicação. E realmente foi a melhor que eu poderia ter. Parabéns de verdade pelo conhecimento, pela didática, pela forma de colocar as coisas. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos lá. Pelo que eu entendi, então, assim, é imutável entre as partes. Entre nós é imutável. Botei lá, coloquei no bloco, vem um minerador lá, deu tudo certo, ok. Aí está lá no bloco. Mas ele é reversível e aí eu tenho a atuação do judiciário. Eu posso reverter judicialmente. Pode reverter, pode ter uma autorização. Você pode, inclusive, você pode criar hipóteses de interrupção do contrato. Nós não temos já elementos acidentais, professor, lá? Condição,
termo, nós temos isso, né? A gente pode criar elementos acidentais e programar no smart contracts situações em que a execução será suspensa, situações em que haverá a necessidade da assinatura de mais uma pessoa, situações em que haverá, e aí pode aplicar no direito societário para assinatura de ata de assembleia, por exemplo, a gente pode utilizar. Eu posso criar situações em que ele me permite uma certa flexibilidade. Agora, vamos supor que eu não fiz isso. Não fiz isso, não me atentei à tecnologia, não fiz isso. Eu vou lá e vendo um relógio para o senhor. E esse relógio, o senhor descobre que ele é falsificado e fala assim, ó, eu quero meu dinheiro de volta, eu fui aqui a erro, né, vício de consentimento, esse negócio jurídico precisa ser anulado. E aí o Poder Judiciário vai chegar e vai dizer o seguinte, realmente ele não consegue fazer a constrição do seu criptoativo. Não consegue hoje, por hora, sobretudo se tiver na sua carteira que você não coloca numa exchange. Quem que são as exchanges, pessoal? São as corretoras, né? As corretoras de criptomoedas. Então, mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Binance, são essas exchanges em que nós criamos nossas contas e nós confiamos a elas ali a custódia das nossas criptomoedas. Mas nós podemos dispensar essas pessoas jurídicas e transacionar o que eles chamam de P2P, peer-to-peer, entre o professor Constantino e o Caio aqui. Beleza. Chega lá o juiz e fala o seguinte, e foi engraçado, porque quando eu indaguei os juízes com isso, a resposta foi assim, doutor, isso é tranquilo, isso aí, eu mando reverter a situação, né? Aí eu falei assim, puxa, peraí, deixa eu ver se tecnologicamente isso é possível. E aí eu fui conversar com alguns desenvolvedores, né? Falei, é possível reverter uma situação dentro de uma blockchain? É extremamente possível reverter. Então, diante de uma ordem judicial, em que primeiro tem uma transação em que o professor Constantino transferiu um Bitcoin para o Caio em prol de um relógio, por uma ordem judicial, o Caio tem que transferir um Bitcoin para o professor Constantino e o professor Constantino vai devolver o relógio para ele. Então, é possível, sim, a gente reverter, criar um bloco subsequente com... É isso que eu ia falar. Eu reverto em outro bloco, né? Aquele bloco é imutável. Eu consigo reverter com um bloco adicional, né? Exatamente. Eu crio um novo bloco com as condições conversíveis, né? As condições ao contrário. Pronto, lembrei a palavra. Reversíveis, isso. Perfeito. Está quase chegando ao final, infelizmente, mas vamos lá. Quero fazer mais algumas perguntas, mais algumas provocações. Qual que é a sua visão quanto ao crescimento dessas ferramentas? Não só no Brasil, mas em nível mundial. Tá. A conclusão que eu chego, meu amigo, é o seguinte. A economia, a tecnologia blockchain, ela permitiu novos modelos de negócio. E aí vamos estudar aqui rapidamente um pouco de gestão da inovação. Quando nós temos novas tecnologias, nós temos novos produtos e novos serviços. E isso vai ensejar, por obviedade, um novo método de gestão. Isso aconteceu lá com a Toyota, com o Lean Startup, né? Aquela galera de método Kaizen, 5W2H, essa galera, hoje, quando vê uma análise SWOT, quando vê um PDCA, quando vê eles ficam em choque, eles falam, não, o plano de negócio tem que ser executado do início, né? Tem que ser. Mas não dá mais tempo. A economia, a tecnologia, e Schumpeter dizia isso, né? O economista Schumpeter, desde os anos 40, dizia que o ciclo de inovação, a cada ano, ele é mais acelerado. Quem diz isso também? Um dos criadores da IBM, que é o Moore. A lei de Moore, professor, diz o seguinte, que o poder computacional de processamento, ela é duplicada a cada 18 meses. A cada 18 meses ela é duplicada. Por isso que a celeridade das tecnologias é extremamente alta. Então, novas tecnologias geram novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços e automaticamente novos métodos de gestão, novos dilemas jurídicos. Olha o Uber, por exemplo, aí, né? Olha novos dilemas jurídicos que nós temos e novas atuações do próprio advogado. Bom, o que eu tenho visto? E a conclusão que eu chego, quanto mais criptoativos, e aí nós temos tokens fungíveis e infungíveis,
nós temos as próprias criptomoedas, o que as pessoas vêm chamando de NFTs, né, que são os tokens não fungíveis. Esses novos modelos de negócios baseados em criptomoedas, quanto mais nós tivermos a difusão dessa tecnologia, mais haverá lugar para os contratos inteligentes. Nós estamos indo para um caminho sem volta. Qualquer coisa hoje está sendo tokenizado. Nós estamos vivendo um momento que fala de economia, de criptoeconomia, né? De uma economia tokenizada. O pessoal tokenizando gado, tokenizando terras, querendo tokenizar ações de companhias, tokenizando patrimônio. No momento que eu tokenizo, eu o transformo numa representação digital, né? E aí eu consigo colocar ele no smart contract e consigo transferir a titularidade dele de maneira automática no momento que nos termos que a gente convencionar. Então, em resumo, qual que é a minha visão? Quanto mais a nossa criptoeconomia se desenvolver, quanto mais tokens, criptomoedas a gente utilizar, mais haverá lugares para esses smart contracts, tá? Entendo que é um caminho que é sem volta, entendo que não vai chegar, não é uma, como dizer, é uma bolha. Eu entendo, você já vê hoje faculdade de Oxford, faculdade de Stanford, aqui no Brasil, INSPER, eles já colocam na grade de direito noções de computação, lógica de programação. Por quê? Porque a tendência é da nossa atividade ela ser um tanto quanto impactada e modificada diante da tecnologia. Quem diz isso é o Caio? É Richard Susskind. Richard Susskind, quem que é, né? O Daniel Susskind também, que já escreveu O Futuro das Profissões. Richard Susskind é um advogado britânico que escreveu 2 livros que eu já indico aqui para a galera. Primeiro, ele escreveu Tomorrow Lawyers, né? O Advogado do Amanhã, e escreveu também o The End of Lawyers, né? O Final dos Advogados. E aí, não irá acabar a nossa função, mas se a gente não estiver por dentro de toda essa transformação digital e tecnológica, a gente, primeiro, vai ficar obsoleto e, segundo, não vai conseguir aproveitar as oportunidades que esse mercado, que já movimenta $1 trilhão, está trazendo para a galera. Então, acho que essa que é a minha visão. E dá para fazer até uma live sobre isso, porque entra na questão da inteligência artificial, jurimetria, tem assunto para outra live que a gente pode marcar aí no futuro breve. Total. Qual a sua mensagem para o momento atual? Minha última pergunta, eu vou dar uns recados e te devolvo a palavra para fazer as suas considerações finais. Claro. Vive um momento delicado, um momento complexo, um momento de pandemia que interfere em todas as relações, nas relações humanas, nas relações contratuais, em todo tipo de relação. Qual que é a sua mensagem? Vou tomar a liberdade de tentar acessar o Caio, não técnico e brilhante advogado, que nos deu uma aula, uma das lives mais esclarecedoras que eu fiz, são 49 até hoje. E aí, se eu tivesse que distribuir estrelinhas, com certeza você estaria ganhando uma estrelinha agora, porque foi uma das mais esclarecedoras das lives. Mas qual que é a sua mensagem? A minha mensagem, pessoal, é que independentemente, e aí como ser humano que eu levo para a minha vida, independentemente da dificuldade que a gente passe, independentemente do momento que a gente esteja ultrapassando, a gente mantendo a humildade no nosso coração, sabendo que a gente não sabe de tudo, ter a ciência de que a gente precisa adquirir conhecimento para conseguir a nossa liberdade, e quando conseguirmos, lembrarmos da onde a gente veio, mantendo a humildade no coração e o sorriso no rosto, a gente chega onde a gente quiser, meu amigo. Então, a minha mensagem para essa galera maravilhosa aqui é humildade no coração sempre e sorriso no rosto, porque eu acho que são os bons momentos e coisas simples que a gente leva para a nossa vida. E estudem sempre, porque a educação, ela mudou a minha vida, me tirou da rua, já trabalhei de flanelinha no Rio de Janeiro, professor, me tirou de um lugar e hoje me colocou num lugar em que eu nunca imaginei na minha vida. Então, estudem sempre, eu sempre falo isso, estudem sempre, porque a educação, ela de fato modifica montanhas, professor. Legal. Eu queria passar, lindas palavras, queria passar alguns recados. A nossa próxima edição do programa é a edição número 50.
É uma edição especial em que a gente faz um programa com o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que é sensacional. É um programa em homenagem a ele, é um programa em que ele vai falar um pouco de polêmicas constitucionais. Então, é o próximo programa da semana que vem. Dia 26, a gente faz com o Dr. Marcos Scalércio, sempre erro o nome dele, que é um gênio aí, adorado pelos alunos e manja tudo direito do trabalho. No dia 2, a gente faz com o vice-presidente da OAB Nacional, Dr. Luiz Viana. E no dia 9, a gente faz um programa duplo com o Tirso Meirelles, que é presidente do SEBRAE, e junto com o pai dele, Fábio Meirelles, que foi deputado por muito tempo. Esses são os programas. Eu queria tomar liberdade e pedir licença a você, Caio, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo para dedicar o programa. Me perdoem pela emoção. Eu queria dedicar o programa de hoje a um querido amigo. Dedicar o programa de hoje ao Dr. Antônio Luiz Guimarães de Álvares Otero. O Dr. Otero nos deixou no sábado, no auge da sua inteligência e sabedoria, mais uma vítima da Covid. Queria dedicar o programa ao Otero, que foi uma das pessoas mais estrategistas que eu conheci na vida. Otero, com certeza daqui, nós que somos seus amigos, vamos honrar tudo que você nos ensinou, todas as estratégias e tudo aquilo que, por conversas de horas e horas, você nos ensinou. Segue em paz, meu amigo, segue teu caminho. Eu dedico o programa de hoje a você, aos seus familiares, a sua esposa, às suas filhas, e certamente a gente vai seguir o teu exemplo, seguir as lições que você deixou. Então é isso. A minha humilde homenagem a você é poder dedicar o meu programa 49, a você, querido Otero. Peço desculpa a vocês por ter me emocionado, mas o Otero era um querido e de uma forma muito rápida, em poucos dias ele foi hospitalizado, como tantas outras, né? A gente tem milhares de histórias, mas era uma pessoa muito querida e uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci aí ao longo dessa minha caminhada. Então, de maneira humilde, eu dedico o programa a ele. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Se cuidem, a pandemia está por aí. Vamos agradecer por estarmos aqui, todos com saúde, conseguindo fazer a live, tendo tantos queridos amigos passando por aí. Agradeço a todos vocês. Vamos lá. E queria te devolver a palavra para você fazer as suas considerações finais, me desculpando mais uma vez por ter finalizado dessa forma não tão alegre como foi a live, não tão esclarecedoras, mas era minha obrigação dedicar esse programa. O programa é uma humilde homenagem. Caio, parabéns. Queria, antes de mais nada, que você mostrasse o livro, repetisse o nome do livro e nos dissesse como é que a gente faz para adquirir esse livro. É direto na editora? Dá para comprar por algum site? Está na Amazon? Como é que a gente compra o seu livro? O futuro dos contratos, né? A potencialidade e desafio dos smart contracts aqui no Brasil. Então, na minha bio, quem está aqui, essas 27 pessoas aí que se encontram, 29, na minha bio tem o link lá, né? ofuturodoscontratos.com.br. Lá você consegue adquirir o livro. Ele ainda não se encontra na Amazon, tem uma burocracia lá. Então, por hora, para não ficar perdendo tempo, eu já coloquei ele nessa page aí, vocês podem adquirir, que assim que bater aqui a gente já encaminha. E o professor aí, a pessoa que for o seu ouvinte, professor, não tenha dúvida que eu faço questão de mandar com dedicatória para essa pessoa. Um abraço no coração. É só me dizer aqui no inbox, ouvi sua live lá com o professor Constantino, que eu faço questão de assinar aqui com muito carinho e com muita dedicação a vocês. Meu amigo, eu te agradeço, tá? Eu te agradeço, uma tamanha confiança está aqui. Olha o público que o senhor traz para cá. Meus sinceros sentimentos ao nosso colega que nos deixou. Tive inúmeras pessoas, como o senhor disse, inúmeras pessoas estão nos deixando. Meus sinceros sentimentos ao senhor, à família dele. Que Deus o receba de braços abertos e com forte coração de todos vocês. Eu aqui me despeço, não dou um adeus, dou um até logo, porque com certeza eu vou me encontrar com todos vocês algum dia, em algum lugar, quando tudo isso passar. Desejo a cada um de vocês muita fé no coração, muita humildade,
muito sorriso no rosto. Tenha fé, acredite em alguma coisa, acredite em algo que você possa se apegar e conquistar os seus sonhos sem prejudicar o próximo. E vamos juntos, vocês podem contar comigo para o que der e vier. Eu sou extremamente aberto, pode me chamar aqui no Instagram, que vocês conquistaram aí um amigo, não tenha dúvida disso. E a você, meu querido amigo, espero um dia poder te encontrar pessoalmente para a gente poder aí dar um abraço, que eu acho que isso ainda é importante, a gente sente falta, né, desse abraço. Então, sinto, olhando aqui para o Senhor agora, a vontade que eu tenho de te dar um abraço muito grande e falar que estamos juntos, que você pode contar comigo aí. Então, sinta-se abraçado, tá? E que Deus abençoe o Senhor e a sua família, tá? Muito obrigado. Amém. Seu Instagram é @Caio Sanas. Isso, Caio Sanas. Sigam o professor Caio lá, porque ele sempre faz ótimas publicações. Gente, vamos lá, vamos finalizar. Muito, muito obrigado, gratidão a todos que nos acompanham. Aí, várias pessoas que passam por aí que nos acompanham desde o primeiro programa, são 49. Gratidão é a palavra sempre, a minha família, as pessoas que nos acompanham, os meus amigos, enfim, muito obrigado. Semana que vem tem mais com o professor Ives Gandra. Obrigado, querido. Desculpa aí pelo final emocionado. Estou meio embargado com a voz. Peço desculpas a vocês aí Imagina. por tudo. Um abraço. Gente, sigamos em frente. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.